Já curte, se inscreve, deixe o seu like e compartilhe para ajudar o canal. E temos novidades. O Clube dos Canais. Conheça e faça parte. Ajude-nos a levar a mensagem. Acione o sininho. Se inscreva e seja membro. Maranata. O Espírito de Deus está sendo retirado. Os desastres em terra e mar sucedem-se rapidamente. Quão frequentemente ouvimos falar de terremotos, furacões, de destruição por fogo ou inundações, com grande perda de vida e propriedade. Aparentemente, ela diz, são caprichosas erupções de forças naturais desorganizadas, mas podem-se ler em todas elas o desígnio de Deus. Eu quero falar a vocês nessa noite a respeito da situação que nós estamos vendo acontecer em todos os quadrantes da terra. O tema é tempo de angústia antecipado. Se você olhar noticiários, você vai ver catástrofes de todos os tipos em todos os lados deste nosso planeta. Vamos especificamente aqui ao Brasil e aquilo que vocês já viram demasiadamente na televisão, que aconteceu recentemente no Rio Grande do Sul, onde nós moramos. Ali no mês de maio, nós tivemos apenas 2 dias na região em que a gente mora. Moramos a 30 quilômetros de Gramado, na cidade de Igrejinha. Apenas 2 dias nós tivemos a presença do sol. O restante foi chuva, chuva e chuva, e por isso que aconteceu aquela grande catástrofe. Olhando pelo lado geográfico, o Rio Grande do Sul tem 4 ou 5 bacias hidrográficas que convergem para o mesmo ponto, o Lago Guaíba, que fica junto à cidade de Porto Alegre. E com tanta chuva, principalmente nas cabeceiras, que são montanhas, a água desceu de uma forma violentíssima e causou estragos extraordinários. Então, catástrofes, acidentes graves que provocam elevados prejuízos materiais e vítimas, afetando uma determinada localidade ou território. O INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, disse, nas palavras de um climatologista, doutor em clima, essas tragédias estão acontecendo mais cedo do que se previa. Por que mais cedo do que se previa? Porque no ano de 2007, a ONU patrocinou um encontro, o 4º painel sobre mudanças do clima. E nesta ocasião, 2007, foi previsto que esses fenômenos se tornariam recorrentes por volta de 2030 a 2040. Vocês estão lembrados que no dia 26 de dezembro de 2004, aconteceu lá no Oceano Índico, atingindo a Indonésia e mais 13 outros países, aquele tsunami. Ondas de mais de 10 metros de altura, cerca de 230 mil mortos. Então, 3 anos depois, a ONU fez essa reunião a respeito do clima, e então, cerca de 230 mil pessoas morreram naquela ocasião. Isso já é história. Continua o climatologista. A antecipação se deve ao aumento rápido da temperatura média do planeta. E eles fizeram um estudo analisando os últimos 300 anos. E durante cerca de 250 anos no passado, a temperatura média do planeta se manteve estável. E então eles calcularam matematicamente que quando essa temperatura média subisse cerca de 1,5 graus Celsius, aconteceriam essas chuvas de uma forma mais violenta. E eles disseram o seguinte, os modelos matemáticos anunciaram isso, previram isso, que deveriam acontecer estas situações desagradáveis de chuva. Então, se nós olharmos um pouquinho, de um modo geral, tragédias recentes como a seca extrema da Amazônia, a enchente do ano passado em Santa Catarina, a cheia do Vale do Rio Taquari, lá no Rio Grande do Sul, em setembro do ano passado, e esta cheia do ano de 2024, abrangendo todas essas bacias hidrográficas, são evidências de que a natureza
está atingindo um ponto de desequilíbrio. Os oceanos bateram recorde do aquecimento de toda a história dos últimos séculos. Essa temperatura média do planeta, nos meses de fevereiro e março, já superou o recorde do ano passado, com 1,56 graus Celsius mais quente. E o climatologista disse o seguinte: estes eventos extremos não têm mais volta. Basta nós analisarmos o seguinte: o Lago Guaíba, assim chamado, ele no ano de 1941, 3 anos antes de eu nascer, ele teve uma cheia histórica que atingiu 4,70 metros. Numa rua ali de Porto Alegre, que fica bem junto ao Guaíba, está a marca ali e a informação da enchente de 1941. E coincidentemente aconteceu no início de maio daquele ano. Então vejam o seguinte: 83 anos depois, o Guaíba subiu acima do seu nível normal 5,35 metros. 85% das cidades do Rio Grande do Sul foram atingidas. Cerca de 1.400.000 pessoas foram afetadas por essa tragédia. É algo muito violento. Mas vamos pensar, a poluição, que todos nós conhecemos, os alunos de primeiro grau do ensino fundamental já sabem, produziu o rompimento da camada de ozônio. Com o rompimento da camada de ozônio, o nosso planeta passou a aquecer um pouco mais, o aumento de temperatura. Com o aumento de temperatura, as geleiras do Polo Norte e do Polo Sul passaram a um degelo maior. Com o degelo dessas geleiras, aumentou o nível dos oceanos. E então começaram a surgir os maremotos. Existem várias ilhas em vários desses oceanos que estão desaparecendo, que já estão sendo tomadas pela água do mar. Com o aumento do nível dos oceanos, logicamente, ocorre um aumento da evaporação. E havendo um aumento da evaporação, logicamente, aumenta o nível da precipitação ou da chuva. Então, meus amigos, isso tudo está acontecendo e nós passamos a imaginar o seguinte: por que está acontecendo isto? Mas, se nós formos à palavra de Deus, nós vamos encontrar a informação de que esta angústia já tem sido anunciada. Você não precisa abrir a sua Bíblia, mas no livro de Amós, capítulo 3, versículo 7, o profeta diz o seguinte: certamente Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Muito bem. Então, vamos buscar o profeta Daniel e vermos o que ele nos diz a esse respeito. Daniel, capítulo 12, versículo 1. Daniel, capítulo 12, versículo 1, onde o profeta está falando a respeito do tempo do fim. Então diz ali Daniel 12:1, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Jesus falou também a respeito de um tempo de angústia. E então nós passamos agora para o Evangelho de Lucas, no capítulo 21, e os versículos 25 e 26. Jesus está aqui respondendo às perguntas dos discípulos a respeito de que sinais haveriam antes da sua vinda, ou antes da destruição de Jerusalém. E então aqui nos versículos 25 e 26, Jesus disse-lhes: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, o quê? Angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Verso 26, haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então Jesus está falando claramente de que haveria angústia entre as nações. Angústia entre as nações. Se nós olharmos hoje para a geografia mundial, nós vamos ver
a Ucrânia ainda sendo destruída e esmagada pela Rússia. Nós vamos ver na faixa de Gaza Israel lutando contra o Hamas e destruindo muita coisa. Nos países da África nós vamos encontrar seca, nós vamos encontrar fome. Aqui na nossa América do Sul nós vamos ver uma Venezuela onde está graçando a desolação e o sofrimento dos seus habitantes. Tudo isto está previsto na palavra de Deus. Por isso, eu estou dizendo que nós estamos vivendo um tempo de angústia antecipado. Existem na Bíblia 2 tempos de angústia que são claramente diferentes um do outro. Diferentes não no sentido da angústia em si, mas por um motivo muito especial. A mensageira do Senhor no livro Primeiros Escritos, a página 33 e 34, diz o seguinte: vi que Deus tinha filhos que não reconheciam o sábado e não o guardavam. Eles não haviam rejeitado a luz sobre esse ponto. E ao início do tempo de angústia, fomos cheios do Espírito Santo ao sairmos para proclamar o sábado mais amplamente. E ela continua: eu vi a fome, a pestilência e grande confusão na terra. E ela continua dizendo: o início do tempo de angústia ali mencionado, Daniel 12:1, não se refere ao tempo de angústia em que as pragas começarão a ser derramadas, mas a um breve período, pouco antes, enquanto Cristo está atuando e intercedendo no santuário celestial. E ela diz: nesse tempo, enquanto a obra da salvação está se encerrando, tribulações virão sobre a terra, as nações ficarão iradas, embora contidas, para não impedir a obra do terceiro anjo. Qual é a obra do terceiro anjo? Então nós temos de ir ao livro de Apocalipse, no capítulo 14, e ali nós vamos encontrar a descrição desta obra do terceiro anjo. Apocalipse 14, nós vemos dos versículos 6 em diante até 12, as 3 mensagens angélicas. A primeira mensagem angélica está no versículo 6 e 7, dizendo: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então a primeira mensagem angélica fala a respeito da verdadeira adoração. Verdadeira adoração, porque Satanás sempre quis ser adorado. Então deve haver essa distinção entre os adoradores verdadeiros e fiéis de Deus e aqueles que estão sendo enganados. Segundo anjo, versículo 8: seguiu-se outro anjo, segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Nós sabemos que Babilônia é esse sistema falso de adoração. Segundo anjo. Terceiro, vamos agora aos versículos 9 e 10. Seguiu-se a esses outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Então, meus irmãos, aqui nós vemos as 3 mensagens angélicas. E essa terceira mensagem angélica, ela é ampliada pouquinho à frente, no capítulo 18 de Apocalipse. Apocalipse capítulo 18, nós temos ali os versículos 1, 2 e 4. Depois destas coisas, diz João, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia. No versículo 4, ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela. O que diz na Bíblia de vocês? Povo meu. Então eu quero fazer um parênteses aqui. Deus tem pessoas maravilhosas em todas as denominações religiosas.
Deus tem pessoas fiéis de acordo com a luz que receberam na igreja católica, na igreja batista, na igreja metodista, nas igrejas pentecostais. E eu ouso dizer que lá no Espiritismo, Deus tem pessoas que estão enganadas e ainda não tiveram conhecimento pleno da verdade. E é a estas pessoas que, antes do fechamento da porta da graça, nós teremos de avisá-las para cumprir o que Deus estará dizendo. Sai dela, povo meu. Irmãos, eu tenho convicção de que os salvos serão muito mais do que aqueles que nós conhecemos na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Deus tem um enorme exército que ainda está em Babilônia. E Ele quer chamá-los na última hora para que se unam ao seu povo para a recepção de Cristo Jesus. João vê esses elementos da natureza, terremotos, tempestade, lutas políticas, representados como sendo retidos por 4 anjos. Os ventos são controlados até que Deus dê a ordem para serem soltos. E nisto está a segurança da igreja de Deus. Os anjos obedecem às suas ordens, controlando esses ventos da terra, até que esses verdadeiros servos de Deus, de todas as comunidades religiosas, possam ser selados, assinalados na fronte. O que significa esse assinalamento na fronte? Aqui nós temos o lóbulo frontal, que é o lugar em que nós tomamos as decisões. Nós recebemos todas as informações, elas são decodificadas em nosso cérebro, e então aqui é tomada a decisão. Por isso, sinal na sua testa. E na mão? A mão é o símbolo do trabalho. Então nós vamos manter-nos fiéis a Deus ou vamos deixar de ser fiéis a Ele. Pois bem, Apocalipse 16:1, Deus está dizendo aos 4 anjos: ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Aí então começará o segundo tempo de angústia. Este segundo tempo de angústia tem alguns diferenciais. Claro que ele irá deste momento em que se pronunciará o decreto que quem é limpo continue limpo, quem é justo continue praticando justiça, quem é impuro continue na prática da impureza, porque será fechada a porta da oportunidade. É o momento em que termina o período de graça, ou a oportunidade de salvação, até o dia glorioso da volta de Jesus. Durante o tempo de angústia, o outro diferencial é que estarão caindo as 7 últimas pragas, que castigarão terrivelmente aos impenitentes, mas nenhum dano causarão aos filhos de Deus. Por que não causarão nenhuma tragédia aos filhos de Deus? Primeiramente, porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente quando? Na tribulação. Então nós temos essas garantias dadas por Deus, não faladas por seres humanos. Isaías capítulo 33, versículo 2 diz: "Sê tu, Senhor, a nossa salvação no tempo de angústia." Antes do dilúvio, Deus disse: "O meu espírito não agirá para sempre no homem." Gênesis 6:3. E a senhora White, no livro Profetas e Reis e no Serviço Cristão, diz o seguinte: o Espírito de Deus está sendo retirado. Os desastres em terra e mar sucedem-se rapidamente. Quão frequentemente ouvimos falar de terremotos, furacões, de destruição por fogo ou inundações, com grande perda de vida e propriedade. Aparentemente, ela diz, são caprichosas erupções de forças naturais desorganizadas, mas podem-se ler em todas elas o desígnio de Deus. Mas eu quero concluir com algumas coisas muito mais maravilhosas. Jesus falando aos discípulos, isso nós encontramos lá no Evangelho de João, no capítulo 16 e o versículo 33. Ele estava fazendo despedida junto aos seus discípulos. Falou-lhes do Espírito Santo, o Consolador, e então ele disse o seguinte: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Sim, meus caros irmãos,
Deus promete, Salmo 91, 10, praga nenhuma chegará à tua tenda. Verso 11, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Vou contar-lhes apenas uma das tantas experiências maravilhosas que tem acontecido nessa tragédia lá do Rio Grande do Sul. Na cidade de Caxias do Sul, um membro da nossa igreja trabalha lá, os pais moram no interior, e às 2h da madrugada ele recebeu um telefonema da sua mãe dizendo o seguinte: meu filho, por favor, peça aos bombeiros ou à polícia para que venham nos tirar de casa. O arroio está subindo muito, está muito forte a correnteza e nós estamos com medo. E então ele ligou para o corpo de bombeiros da cidade e eles disseram: não temos condições de chegar lá nesse local onde moram seus pais. Ligou para a polícia, recebeu a mesma informação: não temos condições de chegar lá. Ligou para um vizinho que morava do outro lado do arroio, onde seria possivelmente uma fuga para eles, e pediu-lhe se ele poderia ir até lá e salvar o pai e a mãe. Um detalhe: o pai não caminhava direito, não tinha mais condições de caminhar. E a mãe era quase cega, enxergava pouca coisa. O vizinho disse: olha, eu não posso ir lá porque o arroio está muito alto e com uma correnteza muito grande. O que esse nosso irmão fez? Orou. E ele pediu: Senhor, por favor, cuida do meu pai e da minha mãe. Deitou-se, dormiu. De manhã cedo, aliás, antes de amanhecer, às 4h30 da madrugada, 2h30 depois, outra ligação da mamãe. E ela disse: meu filho, muito obrigado pelo que você fez por nós. Aqui chegaram 2 soldados com uniformes muito bonitos, bem trajados, e um deles pegou teu pai e colocou nas costas, na cacunda, como a gente diz lá, e o outro me pegou no colo, e atravessaram o arroio e nos deixaram lá numa casa, num lugar seco. E ela disse: filho, eu ainda pedi para eles foram tão gentis, por favor, vocês podem voltar lá e soltar os nossos bichinhos, galinhas e cachorro e bezerro, vaca que estava preso. E eles voltaram. Quando clareou o dia, o filho ligou para os bombeiros e para a polícia e perguntou: vocês foram fazer um salvamento lá em tal lugar, assim, assim? Eles disseram: não, não fomos, não tinha condições de ir. Ambos responderam da mesma maneira. Então ele chegou à conclusão de que anjos, sob forma humana, estiveram ali operando aquele salvamento. Então, meus irmãos, nós precisamos confiar plenamente neste Deus que pode fazer essa diferença. Há um sinal especial para nós, mostrando quando vai se fechar a porta da graça. O último texto que eu leio com vocês está no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, versículos 20 e 21. Mais uma vez, Jesus estava falando a respeito dos sinais. Ele falou sobre a destruição do templo, o princípio das dores. E então, nos versículos 20 e 21, ele diz o seguinte: quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua destruição ou devastação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que se encontrarem dentro da cidade retirem-se, e os que estiverem nos campos não entrem nela, na cidade. O que aconteceu? No ano 69 da nossa era, claro, depois de Cristo, Céstius, um general romano, cercou a cidade de Jerusalém. Manteve o cerco durante uma semana. Não houve qualquer reação de parte dos judeus que estavam dentro da cidade. Não houve nenhuma contraordem de Roma para que ele saísse. E inesperadamente, depois de uma semana, ele levantou o acampamento, levantou o cerco e foi embora. Os soldados judeus, achando-se fortes e poderosos, saíram ao encalço desse exército romano que estava se retirando da cidade. Enquanto isso, sabe o que aconteceu? Os cristãos que estavam atentos a esta orientação de Jesus saíram da cidade de Jerusalém.
foram para os montes, fugiram da cidade, sem nenhuma contraofensiva de quem quer que seja. Menos de um ano depois, já no ano 70, o general Tito cercou novamente a cidade de Jerusalém. E esse cerco não foi de uma semana, mas foi de 6 meses, ao final dos quais eles entraram na cidade, destruíram a cidade, queimaram o templo e houve um morticínio terrível. O historiador judeu Flávio Joséfos afirma o seguinte: nenhum cristão pereceu no cerco e na destruição de Jerusalém. Por quê? Porque eles estavam atentos àquele sinal especial. Agora vejam, fazendo um link, o que a senhora White diz no 2º volume dos Testemunhos Seletos, a página 151. Como a aproximação dos exércitos romanos foi um sinal para os discípulos da iminente destruição de Jerusalém, assim esta apostasia, referindo-se ao decreto dominical, a tríplice aliança e o repúdio aos princípios da Constituição norte-americana será para nós um sinal de que o limite da paciência de Deus está atingido, que as nações, Estados Unidos, encheram a medida da sua iniquidade e o anjo da graça está a ponto de dobrar as asas e partir desta terra para não mais tornar. Meus queridos, há muita angústia nos corações humanos. A fome, a insegurança, a criminalidade, as desordens sociais, os conflitos de toda a espécie, incendiados hoje pelas mídias sociais, estão levando a um ar de violência muito grande. Respira-se por toda parte esse ar. Aumenta assustadoramente o número de suicídios, resultantes de enfermidades mentais e desordens psíquicas. A enchente lá na cidade de Igrejinha, a gente mora no morro, fora da cidade. A enchente avassalou a cidade, passou por ali na 4ª e na 5ª-feira. Na 6ª baixaram as águas, porque foi na direção de Porto Alegre, e as pessoas começaram a fazer a limpeza nas suas casas. Minha esposa e eu, no sábado à tarde, fomos visitar alguns conhecidos que cantam conosco no coral municipal de Igrejinha, e uma das senhoras que havia tido a casa atingida, estava com o filho e alguns amigos dele fazendo a limpeza da casa, no sábado à tarde. Nós chegamos lá, e ela nos contou, fomos mais a um canto, na garagem, e ela nos contou o seguinte: olha, quando eu vi essa situação, eu pensei em suicidar, tirar a minha vida, que eu não suportava ver essa coisa acontecendo na minha casa. Ela mora ali há décadas e nunca a água havia chegado ali. Então, irmãos, essa situação de angústia, de uma série de coisas, tem aumentado assustadoramente. A decomposição da sociedade, a insegurança reinante, o desequilíbrio emocional, resultantes deste quadro caótico, proclamam a iminência da hora em que se porá o sol da misericórdia divina, com o fim do tempo da graça e o começo deste breve tempo de angústia que nos levará como povo ao clímax glorioso da nossa esperança à volta de Jesus. Há um texto que a senhora White também nos apresenta que diz o seguinte: nas últimas cenas da história, graçará a guerra, haverá epidemias, mas o nosso antídoto para as epidemias é Salmo 103, Deus diz: sou eu quem sara as tuas enfermidades, Salmo 103, 3. Diz mais, epidemias, pragas e fomes. Para as pragas, eu já citei Salmo 91, 10, praga nenhuma chegará à tua tenda. Fomes, Isaías 33, 16, o seu pão lhe será dado, suas águas serão certas. As águas do oceano transporão os seus limites. Deus diz em Jó 38, 11, até aqui virás e não passarás. Propriedades e vidas serão destruídas pelo fogo e por inundações. Isaías 43, 2 diz, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Então, queridos amigos, faz 40 anos que eu saí daqui. Não sei quando eu voltarei e se voltarei. Mas uma coisa é certa,
nós deveríamos estar nos preparando para as mansões que Cristo foi preparar para aqueles que o amam. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E que nessa noite, ao sairmos daqui, nós possamos levar conosco a decisão de continuarmos sendo fiéis a Deus, buscando o dia a dia, procurando acertar a nossa vida com Ele, porque não sabemos o que nos ocorrerá no dia de amanhã. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós e que nós estejamos preparados quando Jesus voltar. É o meu sincero desejo e oração. Amém. Dia a dia, procurando acertar a nossa... Deus te abençoe. Meus amigos, esse é o canal Pregadores Adventistas. Se você gostou, já curte, se inscreve, deixe o seu like e compartilhe para ajudar o canal. Vamos levar a mensagem a todo mundo nessa geração, e assim virá o fim. Não sejamos como os antediluvianos que não creram e se perderam. A mensagem de agora é: Jesus está voltando, preparem-se, é chegada a hora do seu juízo.